É um prazer estar aqui com os membros da Sociedade Teosófica e outros visitantes para conversar um pouco sobre o tema desse livro, que é o mundo ideal, realizável, imprescindível e urgente. E estando aqui dentro da Sociedade Teosófica, o adequado é mostrar o quanto que a Sociedade Teosófica tem relação com a edificação desse mundo ideal. Não é a única entidade, mas é uma das que tem trabalhado por esse mundo ideal e de uma forma muito inteligente. Eu vou começar dizendo algumas palavras sobre a Sociedade Teosófica, o seu trabalho, e me sinto muito à vontade, porque eu sinto que aqui também é minha casa. No mundo existe um mistério muito grande sobre quem somos. Todos nós temos informações, mas como isso é um mistério da vida, ninguém sabe depois da morte verdadeiramente o que existe diretamente, sabe por informações de um e de outro. Então a verdade é que esse mistério da vida, de quem somos, o que existe especialmente depois da nossa morte física, fez nascer no mundo inteiro religiões diferentes, mas sempre com alguns contornos de estarem voltadas para o bem da humanidade, mas com a apresentação de fórmulas diferentes. E com isso, uma pessoa normalmente nasce com uma família de católicos romanos, ela é uma católica romana. Nasce numa família de católicos ortodoxos, ela naturalmente vai ser uma pessoa que vai seguir o cristianismo ortodoxo. Outra nasce numa família espírita e normalmente vai ser uma pessoa espírita. Outra nasce numa família budista e vai ser budista. Mas algumas religiões praticaram alguns erros muito graves de se tornarem dogmáticas e se colocarem como donas da verdade. E quem não estivesse naquela religião seria um inimigo. E com isso nós tivemos durante muitos e muitos séculos grandes problemas com esse dogmatismo que muitas vezes foi levado a um exagero descomunal de queimar vivas pessoas que pensassem diferente, ou até com confrontos religiosos gigantescos, como foram as cruzadas, 9 cruzadas durante 2 séculos, com muitas mortes, e voltados para conquistar o que seria o inimigo, o infiel, que deveria ser convertido. E vai por aí, olha, o número de violências nessa área é inumerável. A famosa noite de São Bartolomeu, na França, que os católicos mataram os protestantes só porque pensavam de forma diferente. Quer dizer, a vida veio dentro desse caminho. E quando apareceram mentes iluminadas, especialmente cientistas, e puderam demonstrar que aqueles dogmas apresentados eram equivocados, como, por exemplo, o dogma de que, primeiro, de que a Terra era plana e depois que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra e os outros planetas também. E foi possível, cientificamente, a partir dos astrônomos, mostrar que isso era um erro brutal e que, ao contrário,
O Sol é uma estrelinha no meio de uma galáxia e a Terra é um planeta que gira em torno do Sol. Quando isso se tornou uma realidade, a ciência quebrou a espinha dorsal da religião aqui no Ocidente. E com isso, os cientistas, que eram na época chamados de livres pensadores, eles passaram para uma postura materialista, especialmente contra a religião. A religião, com seus dogmas, com o seu Deus sentado lá no céu e olhando aqui, castigando e punindo. Então, eles se tornaram materialistas e a ciência ficou materialista. No meio de tudo isso, as lideranças maiores que criaram a Sociedade Teosófica, especialmente Helena Petrovna Blavatsky, veio e disse: olha, nós podemos criar uma sociedade civil, como é a Sociedade Teosófica, de livres pensadores, e que vão investigar, e que cada um deles vai chegar à conclusão que quiser chegar. Ela não é uma sociedade que tem uma doutrina e que as pessoas devam seguir aquela doutrina. Não, pelo contrário, ela não tem, como sociedade, ela não tem um livro que seja mais sagrado do que o outro, mais importante que o outro, um personagem que seja que mereça maior destaque do que o outro. Como sociedade, ela é uma sociedade de estudantes, de livres pensadores, e que as pessoas são livres no seu estudo de acolher o que quiserem. Essa é, na essência, a Sociedade Teosófica. Ocorre que essas pessoas que estudam e falam, escrevem livros, como eu mesmo, elas emitem conceitos. E aí, então, pessoas desavisadas podem pegar um livro meu, ou um livro de Blavatsky, de todas as pessoas que escreveram, e dizer: essa é a teosofia. Não. Esses são os estudos feitos por pessoas que estudaram e apresentaram como elas percebem. Mas a Sociedade Teosófica é uma sociedade de livres pensadores. E ela tem 3 objetivos que vocês vão ver sempre citado na sua revista, e que o primeiro deles é o único que se pede ao membro da Sociedade Teosófica que o aceite efetivamente. Os outros são complementos, mas o único que se pede que o membro aceite é o primeiro, que é formar o núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta, cor, ou seja, sem qualquer tipo de distinção. Portanto, ela é apresentada como uma sociedade de fraternidade universal diante das diferenças. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas são todos fraternos e todos respeitam o outro, do que o outro fala. Mas esses pensadores têm trazido pensamentos muito interessantes. Um dos pontos que tem sido investigado desde o seu início é que as religiões ocidentais, o cristianismo com suas múltiplas divisões, o judaísmo, o islamismo e até fé Bahá'í, que pertence a esse grupo, elas partem do pressuposto de que o ser humano tem uma alma e que essa alma, que é, em essência, o ser humano, foi criada no momento da sua concepção, ali naquele instante. Então não existe nada para o passado. E o que tem sido apontado primordialmente por essas religiões é de que as pessoas devem seguir os princípios da religião e, sobretudo, aqueles princípios mais elevados da ética, da dignidade, do amor, mas, sobretudo, os preceitos e até as formalidades de batismo, de crisma, disso, daquilo, para que possam ter
salvas as suas almas. Senão, elas iriam para o inferno. Essa é a linha principal da razão de ser da existência para essas religiões. São criados por Deus, criaturas divinas, que devem se comportar bem. Se comportar bem, vão para o céu, e se não se comportar ou estiver dentro de uma religião errada, iria para um inferno, e se fala até inferno eterno. Já no Oriente, veja que eu estou falando de uma sociedade de estudantes, de pesquisadores. Já no Oriente, o que se fala é bem diferente. Não se fala em salvação da alma, se fala em iluminação. Mas a iluminação tem um conteúdo diferente, porque elas partem do pressuposto de que a vida não nasceu apenas no momento da concepção, que existe uma vida anterior à concepção, de que a energia divina, a energia cósmica, ela, no plano da manifestação, ela primeiro se faz nas pedras, depois ela se faz nas plantas, depois nos animais, e aí então, quando passa para o reino humano, é que elas têm uma individualidade, que é a alma, e passam a existir como individualidade, e cuja função dessa alma é expressar no mundo os princípios divinos da onipotência, da onisciência, da onipresença, as virtudes que existem em todos os seres como seres divinos. São sementes de Deus, fagulhas de Deus, e essa fagulha de Deus deve se capacitar a expressar os poderes divinos que tem, e que isso só é possível através de encarnações. Uma encarnação, 2, 3, 4, 5, centenas de encarnações, até chegar ao homem perfeito, até chegar à estatura do homem perfeito. Então, essas duas linhas de pensamento diferente, elas são bastante diferenciadas. Você, com a razão de ser da vida, da existência, é salvar a alma, ou é você num processo de aprendizagem conseguir conquistar um estado de expressar o Deus interior, expressar no mundo o Deus que já existe em nós. E com isso foram escritos muitos livros. Os pesquisadores dentro da sociedade teosófica, eles optaram livremente de ficar com a ideia oriental, de que acham mais lógica, de mais bom sentido, de mais adequada, do que a ideia diferente do Ocidente. E então, com isso, tem escrito livros, e muitas pessoas chamam esses livros de doutrina teosófica. Não está de todo errado, mas não é realmente exato, porque a sociedade teosófica ela não tem doutrina, ela não tem guia, não tem livro que seja melhor do que o outro. Nem a Bíblia é melhor do que o Alcorão, nem o Alcorão é melhor do que a Bíblia, nem o Dhammapada do budismo, ou os livros sagrados dos Vedas. Cada um é livre de entender. Acho que é importante entender isso. E, com isso, o ponto central do trabalho teosófico é, dentro dessa liberdade, dentro desse estudo, é trabalhar por uma fraternidade universal sem qualquer distinção. Então, ela, quando foi fundada em 1875, nós aqui vivíamos em plena escravidão. A escravidão foi alcançada, a abolição da escravidão foi alcançada em 1888. Quer dizer, vivíamos, que era um preceito constitucional, a escravidão. O racismo estava mais do que presente, não só lá numa África do Sul, mas nos Estados Unidos. Vejam que o Martin Luther King, famoso, brilhante pastor americano, que trabalhou
fortemente pelo respeito da dignidade humana independente da raça, ele foi assassinado em 1968, olha, bem aqui, bem perto de nós. E até dizem que o Kennedy, quando foi assassinado, também seria principalmente por causa da sua defesa contra o racismo. Mas o racismo, de uma certa forma, ainda subsiste, ainda até hoje. Mas o que a gente vê é que a Sociedade Teosófica estava lá apontando, em 1875, para uma humanidade fraterna, digna, correta. E hoje nós vemos, de uma certa forma, que o mundo teosofou. Quando nós vemos o Papa emitir uma encíclica, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, e dizer nessa encíclica que somos todos irmãos de todas as religiões, ele está, na verdade, derrubando um preceito anterior da religião católica, que antes achava que o paraíso era reservado mais para os católicos romanos. Então, nós vemos uma mudança da mentalidade no mundo, feito por muitas iniciativas, mas certamente uma delas, a Sociedade Teosófica. Então, nós podemos dizer que muitas coisas que a Sociedade Teosófica vem se afirmando, eu vou mencionar uma delas que ainda está em crescimento no mundo de hoje. A Sociedade Teosófica, ao pregar isso, os seus, não propriamente a sociedade, os seus líderes que escreveram, que estudaram, elas sempre mostraram que o reino animal é um reino anterior, mas não é um reino desprezível, é a própria divindade manifestada. Como o reino vegetal é a manifestação da divindade, como as pedras é a manifestação da divindade. Nós olhamos uma pedra. Não, ali primeiro se formam cristais dentro das pedras. E cada pedra é formada de trilhões de átomos que estão em total movimento. Aliás, não existe nada parado no universo manifestado, está tudo em pleno movimento. Então nós vemos que existe um processo evolutivo e que tem importância na compreensão de um mundo novo, de um mundo ideal. O mundo ideal tem que ser o mundo da fraternidade universal. Se não houver fraternidade universal, nós não vamos ter mundo ideal. Só que para ter essa fraternidade universal nesse mundo ideal, há alguns complementos que são essenciais. Como é que nós podemos ter um mundo ideal num mundo em que milhões passam fome? E passam fome desnecessariamente, considerando que existe riqueza suficiente no planeta para que todos sejam bem alimentados. Então não é possível nós trabalharmos por um mundo ideal sem, ao mesmo tempo, trabalharmos por um mundo de sociedade civil justa, com justiça social. Então, há aspectos assim fundamentais para que esse mundo ideal possa ser criado. E aí nós vamos ver a história da humanidade, é uma história dolorosa. Eu falei lá embaixo em Inquisição, em cruzado, isso, aquilo, mas não é uma coisa do passado, não. Ainda, muito recentemente, nós vemos que nós vivemos num mundo assustador. Nós estamos com diversas guerras nesse momento. Em 2021, o mundo tem várias guerras. As mais famosas, as da Ucrânia com a Rússia e Israel e Palestina, mas nós temos muitas outras guerras nesse momento. Quando, no século XX, mais de
50 milhões de pessoas, na verdade, fumando 50 milhões foi na Segunda Guerra, tem a Primeira Guerra, tem as guerras posteriores da Coreia, morreram 100 milhões de pessoas em guerras no século XX, e no XXI, nós com a mesma naturalidade ainda estamos fazendo 100 guerras, e até difícil de entender como que a mentalidade humana pode ser tão estreita, e eu quero exatamente indicar que há saída e que nós podemos trabalhar por uma saída. É o sentido principal do meu livro, em que fala no mundo ideal. Nós vivemos num mundo que, se nós formos ver estatísticas de homicídios, de feminicídios, de latrocínios, de violência dentro do lar, violência urbana, violência entre países, é um escândalo. Eu conheço mais de uma pessoa que estuda à noite e que diz que não ousa sair sozinha da escola, que só sai em companhia porque não se sente seguro nesse mundo, nesse planeta. Que mundinho que nós temos ainda. Quer dizer, conseguimos grandes avanços, como esse que nós mencionamos, mas ainda falta muito para ser feito. E a Sociedade Teosófica tem sinalizado corretamente. Da mesma forma que ela sinalizou de que não podemos trabalhar com divergências de pessoas por religiões, por cor de pele, por isso ou por aquilo, ela tem mostrado, ela tem ido muito mais longe. Na verdade, os seus autores, os seus estudiosos, os seus pesquisadores, dizendo que é preciso a gente perceber que o outro não existe separadamente de nós. Ele existe, mas não separadamente. Ele existe, ele integra a nossa vida. Nós não apenas existimos, nós coexistimos. Nós coexistimos com uma coletividade. Nós não existimos isoladamente. Desde as coisas mais simples e até materiais. Nós estamos nesse prédio porque alguém construiu esse prédio. Nós estamos com roupas porque alguém construiu nossas roupas. Nós nos alimentamos hoje porque alguém preparou o nosso alimento e alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém preparou. Quer dizer, na verdade, nós vivemos num mundo em que fazemos parte desse mundo, fazemos parte dessa natureza. E fazemos parte de uma forma tão profunda que nós dependemos dos insetos e dos pássaros que fazem a polinização. Se nós acabarmos com as abelhas, com os insetos, provavelmente a humanidade se acaba também, porque deixa de existir o correto processo, que é um processo de equilíbrio, de ordem. E aí nós vamos ver que essa manifestação cósmica, ela se faz com ordem, com harmonia, com inteligência e com beleza. Nós pararmos um instante para examinarmos, nós vamos perceber que a ordem no universo é uma coisa fortíssima. Hoje, um astrônomo pode dizer que daqui a 20 anos vai haver em tal hora, com visão, com visibilidade em tais lugares, uma eclipse solar, por exemplo. Como é que ele pode dizer isso? Estando o planeta girando nesse espaço infinito, com tanta vertiginosidade em diferentes direções, uma em torno de si própria, outra da Terra em torno do Sol, outra do Sol em torno da galáxia, mas velocidades astronômicas. A velocidade, por exemplo, da Terra em torno do Sol é de 29,8 km por segundo, praticamente 30 km por segundo. A velocidade do Sol, e que o planeta vai arrastado junto,
em torno da galáxia é de 225 quilômetros por segundo. Quer dizer, e como é que ele pode dizer? Porque existe uma ordem absoluta na manifestação cósmica. E uma ordem que se repete em cada passo. Nós temos uma semente, plantamos aquela semente, se é uma semente, digamos, de uma mangueira, não vai nascer um abacateiro ou coisa diferente, vai nascer exatamente aquilo que foi plantado. Vai ter nós vamos verificar que nós sempre vamos colher o que plantamos. Só que esse colher o que plantamos não é apenas do plano físico, visível que nós vemos, mas é no sentido mais interno daquilo que nós fazemos, daquilo que nós apresentamos no mundo. Daí que vem aquela famosa frase que generosidade gera generosidade. A gente tem o resultado daquilo que a gente faz. Se nós fizermos as coisas corretas, nós teremos um mundo maravilhoso. E o que é o correto? Porque não existe no mundo duas formas saudáveis de vivência, de relacionamento entre pessoas. Só uma. Pega um pequeno exemplo. Nós temos uma ilha. Nessa ilha, primeiro tinha uma pessoa nela só. Ela podia fazer o que quisesse. Ele tinha conseguido, quando chegou lá, salvar um machado. Aí ele olha essas árvores aqui, uma mangueira, eu não gosto de manga, vou derrubar. No plano de relações humanas, ele está sozinho, ele faz o que ele quer. Mas chega outro dia, como na história de Robinson Crusoe, chega uma pessoa que é o sexta-feira, porque chegou numa sexta-feira. E aí então, sexta-feira, ele diz, espera aí, eu gosto de manga. Aí então, nós temos que verificar qual é a melhor forma de um saudável relacionamento entre elas. É claro que um pode tentar matar o outro, pode até matar. É claro que um pode subjugar o outro pela força, como países subjugam outros países pela força. Mas relacionamento belo, saudável, digno, só tem um, que é o da cooperação. E a natureza mostra isso, porque a vida da manifestação cósmica se caracteriza pela cooperação, pelo equilíbrio, pela organização, pela ordem, onde tudo está super relacionado. Hoje nós temos estudos até mais profundos, como feito especialmente a partir daquele livro O Centésimo Macaco, que mostrou que macacos que foram estudados em ilhas do Pacífico por japoneses, em que eles, para que pudessem observar melhor os macacos, eles jogavam a batata, me parece que era batata doce, na areia, e que algumas dessas batatas caíram na água e eles viram que uma macaquinha estava comendo lá a batata que estava limpa de areia na água. E depois, observando aquela macaquinha, viram que ela pegava a batata lá na areia e vinha lavar a batata. Isso é uma evolução, olha que coisa fantástica, coisa fantástica. E depois observaram que os macacos jovens aprenderam e passaram a lavar as batatas. Os mais idosos, já cristalizados nas suas posições, não, eu não me submeto a essas novidades, não. Mas, por final, eles observaram que todos os macacos, eles jogavam na areia, eles iam lavar as batatas. E o que houve de fantástico é que eles foram para outras ilhas próximas, mas não tão próximas que pudesse um macaco passar por outra, e chegando lá viram que os macacos estavam lavando as batatas. E aí então, especialmente, um cientista que é até da Sociedade Teosófica, Rupert Sheldrake, ele criou todo um estudo dos chamados campos mórficos, que na verdade está tudo ligado entre si. Eu estou aqui, vocês aí, mas na verdade nós estamos ligados entre nós por outras energias
sem contar as energias eletrônicas que estão aqui no meio da gente, que a gente pode ligar aqui um rádio, uma televisão, uma coisa e outra. Mas energias desses campos mórficos que fazem com que nós sejamos uma unidade. Então, com esses estudos, com essa percepção, fica mais fácil a gente trabalhar por um mundo novo. Porque o que está aí presente, especialmente aqui no Ocidente, que a vida é para ser feita uma competição de que o mais forte vai ganhar. Mais forte, normalmente o mais bruto, o mais grosseiro, né? Pode ser até uma realidade no plano da matéria, mas não é a realidade que leva à paz social, que leva a um mundo novo. É a realidade do confronto, é a realidade da luta, é a realidade das guerras. Eu gosto muito daquela frase que diz que em vez de jogar bombas, deviam jogar bombons, porque o amor é irresistível. Sempre que nós nos relacionarmos amorosamente com as pessoas, algumas podem até resistir, mas acabam cedendo porque o amor é irresistível. Então, quando nós estamos falando nesse livrinho, no mundo ideal, realizável, como realizável? Um mundo tão perdido, como é que... É que é preciso verificar que as coisas têm seu tempo. A natureza não dá saltos. O que é preciso é aplicar o correto direcionamento para alcançar um resultado satisfatório. Porque nós, para termos um resultado, precisamos ir a causas. As causas. Não adianta a gente querer simplesmente eliminar, por exemplo, a fome dando comida. É claro que é muito importante se dar comida, mas não vai, isso vai se repetir amanhã e depois, e depois, e depois. É preciso ir às causas, e as causas nós vamos ver que elas estão no plano dos valores éticos, da dignidade humana, dos valores éticos. Então, as mulheres estavam aqui no mundo colocadas num segundo plano, inferiores, até muito recentemente. Mas as mulheres foram para a rua gritando: nós somos merecedores de dignidade, nós somos merecedoras de um tratamento correto, nós somos... eu acho que não é verdadeiro dizerem que elas acusaram os homens, não, elas defenderam que elas eram dignas. Isso, em poucas décadas, fez a transformação. Há poucas décadas atrás, uma mulher não entrava numa faculdade, não era permitida a entrada de uma mulher na faculdade. Hoje, nós vamos aqui em qualquer uma das faculdades, a maior parte dos alunos são mulheres, os professores são professoras, com reitoras. Nós vemos uma vitória, uma transformação e, portanto, é possível fazer uma transformação. É preciso que, da mesma forma que as mulheres vieram para a rua lutar pela sua dignidade, que nós, seres humanos, possamos, da forma mais eficiente que tenhamos ao nosso dispor, mostrar que guerra é coisa de bárbaros, primitivos, insanos. Alguém pode dizer, mas como isso? Claro, hoje se qualquer um de nós for para a rua defender a escravidão, que tem que retornar à escravidão, vamos ser chamados de insanos, de doentes mentais, de pessoas que precisam ser internados. No entanto, isso era uma realidade há 150 anos atrás, aqui no nosso país. Ou seja, a transformação é possível. E como se faz essa transformação? Primeiro, pela defesa dos princípios mais altos. E aí estão os princípios teosóficos, em primeiro lugar, quando ela trabalha pela fraternidade universal. E fraternidade universal não pode ser meras palavras, tem que ser atos. Amor é muito mais do que uma palavra, é ato.
é serviço. É serviço. Então, na medida em que a gente possa, como os abolicionistas lutaram pela abolição dos escravos, como as feministas e até os homens que trabalharam em apoio aos feministas transformaram isso, nós podemos transformar essa humanidade, só que não de hoje para amanhã, mas talvez seja possível em algumas décadas, ou, se não for possível em algumas décadas, talvez em alguns séculos. Porque se não fizermos, não conseguirmos, nós estamos sujeitos, inclusive, à autodestruição da humanidade. Porque esse conflito permanente de interesses e esse conflito com armas cada vez mais poderosas, ele só pode levar a uma situação de autodestruição pela humanidade. Então, dentro disso, ponto central que eu vejo é que nós temos que fazer parte, porque é pelo exemplo, sobretudo, que se ensina, e pela defesa dos ideais, mas nós temos que fazer parte daqueles que abominam as guerras, mas que mais do que isso, que são amor, que vivem amor, que são expressão do amor. Muito mais do que dar amor, é ser amor. É ser como o sol. O sol, ele ilumina o santo, mas ilumina também aquele que ainda está lá nos primórdios da sua evolução. Porque o sol é o exemplo maior da divindade, que ilumina o mundo e que permite a existência do mundo. Cada um de nós tem que se transformar num pequeno sol. Cada um de nós. É fácil? Não tem nada fácil. Mas isso não importa se é fácil ou se é difícil. A partir do momento que a gente acredite nisso, a partir do momento, isso ocorre naturalmente. Naturalmente. Porque a partir do momento em que nós percebermos que para termos um mundo digno, verdadeiro, correto, nós temos que estar nesse amor universal. E que aquele mais embrutecido, ele tem que ser socorrido e não punido, castigado. Essa mentalidade nossa de punir, de castigar, ela não transforma ninguém. Ela não transforma, não transforma. E até eu que aprendi com minha mãe e meu pai se conheceram na sociedade teosófica, né? Eu que aprendi com minha mãe, como uma das coisas, a rezar pelos prisioneiros, ela dizia assim, nós os chamamos de marginais, mas como regra, eles foram marginalizados por uma sociedade cruel, insensível e desumana. Eles são mais vítimas do que nós podemos imaginar, vítimas de uma sociedade com essas características. E ela dizia até, para confirmar suas palavras, veja que a grande maioria dos prisioneiros são semi-analfabetos, se não totalmente analfabetos. Quer dizer, pessoas que cresceram no abandono e imagine abandono dentro de uma sociedade que o bacana é ter carro, ter isso, ter aquilo, e sucesso é ficar rico. Sucesso, dentro de uma sociedade como essa, em que sucesso é ficar rico. E muitos não têm o essencial. O essencial. Eles são vítimas e em determinadas circunstâncias, quando ficam desempregados, ficam desorientados, perdidos, a fazer asneiras que certamente vão colher os frutos negativos da asneira que fazem. Mas o mundo precisa de amor. Não simplesmente essa ideia, até a palavra amor é adulterada hoje. Amor para a gente é mais do que tudo utilitarismo. Eu tive a minha primeira experiência sobre o amor, quando eu tinha meus 10 para 11 anos de idade, eu vinha pela rua,
pela casa, pela rua onde eu morava, em Santos, passando por uma vitrine, tinha um livrinho, Nosso Amor aos Animais. Eu, que fui educado vegetariano de nascimento, nunca provei nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem azul, nem amarela, nem nenhum tipo, nem galinha, nem peixe, nem nada. Estou hoje fazendo meus 91 anos, graças a Deus. Eu vi aquele livrinho, corri para minha mãe. Primeiro perguntei para o moço o preço, ele me deu o preço. Fui para casa, peguei o dinheiro e cheguei em casa. Eu me lembro, abri o livrinho. Nosso Amor aos Animais. Capítulo 1, os cabritinhos. Nós devemos amar os cabritinhos porque nos dão sua carne para comer. Com as suas peles podemos fazer bolsas, com seus cascos podemos fazer botões e com seus chifres adornos para caixinhas. E minha mãe dizia, porque eu não me lembro, que eu deixei o livro de lado e disse para ela, foi uma mulher muito piedosa que escreveu o livro, mas ela não sabe o que é amor. O amor ainda é visto muito. Eu amo fulano porque ele faz tudo por mim, cuida de mim. Eu amo minha mulher muito. Mas eu amo minha mulher porque eu amo a minha mulher. Ela é o símbolo do amor para mim. Ela é a experiência viva do amor que eu conheço. Mas a gente normalmente relaciona que as pessoas que nos fazem bem podem ser amadas, as outras devem ser desprezadas, quando não, odiadas. E essa mudança, que é a mudança básica, central, para que a gente possa alcançar essa humanidade decente, digna, ela está no centro do trabalho teosófico. Porque o trabalho teosófico, com os ensinamentos recebidos desses autores, é no sentido da unidade da vida, no sentido de que todos nós compomos uma mesma vida e de que estamos sujeitos a leis imutáveis da natureza, sendo que uma das principais é a lei de causa e efeito. Nós rigorosamente colhemos o que semeamos. Se nós fizermos uma reta semeadura, nós vamos ter uma bela colheita. Por que eu falo reta semeadura? O agricultor entende bem disso. Ele sabe que para fazer a semeadura não é sair jogando a semente assim. Ele sabe que tem que preparar os berços, tem que preparar a adubagem adequada, tem que escolher a semente adequada, tem que escolher a época do plantio. Vejam bem, eu tenho visto isso, pessoas dizerem, especialmente mulheres, eu vou cortar o cabelo na lua tal, porque aí não sei o quê. Mas peraí, a lua tem alguma coisa que ver com o corte de cabelo? Tem. Tem que ver com a germinação das sementes? Tem que plantar. O mundo é uma harmonia cósmica, e de uma beleza extraordinária. Seja na beleza material que a gente vê de um pássaro, de uma borboleta, de uma cobra. As cobras costumam ser muito lindas, como a beleza do relacionamento humano e do relacionamento animal. A gente passa por um ninho de um pássaro assim, a gente não observou que aquele ninho foram feitos com centenas de voos do passarinho para construir aquele ninho, seja de palha, seja de barro, centenas, que depois se formou ali um casal e que nasceram os ovinhos e que ficam muitos e muitos dias, consta que 28 dias é o prazo normal, chocando os ovinhos, ali chocando os ovinhos. Depois os passarinhos vêm, aquelas coisinhas lindas, muito frágeis, com a boquinha aberta, e os passarinhos que os geraram fazem outras centenas de voos para buscar. Que coisa linda, que beleza, que poesia! A vida é de uma poesia extraordinária, de uma beleza extraordinária e de uma inteligência na sua
formatação. A gente vê um besouro, como é que pode voar? Ele voa direitinho, ele tem primeiro a simetria do lado direito, do lado esquerdo e a sua perfeição para aquilo que ele existe. Então eu sinto que nós podemos fazer um mundo digno, decente, harmonioso, belo, que é imprescindível fazer isso porque a gente corre o risco da autodestruição. E que, para fazer isso, nós temos que começar mudando a nós mesmos, o nosso modo de ser. Nós temos que buscar ser um centro de amor para com todos, especialmente para aqueles que estão mais embrutecidos. Que o dia que conseguirmos fazer isso, espero que consiga, antes de que o mundo seja destruído, nós vamos ter o esplendor da vida de todos nós. E é isso que a Sociedade Teosófica tem colaborado de uma forma muito atuante e quase que imperceptível, mas de uma forma muito atuante. Dá para falar sobre 1000 coisas, sobre o poder do pensamento, como a nosfera, um mundo de coisas, mas eu acho que está de bom tamanho a gente ficar por aqui. Muito obrigado. Que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, assim como o lótus abre o seu coração para absorver o sol da manhã. Não deixes que o sol penetrante seque uma só lágrima de dor antes que tu mesmo as tenha enxugado no olho daquele que sofre. Mas deixe que cada lágrima humana fervente caia no teu coração e ali permaneça, não a seques, até que a causa da dor tenha sido removida.